All right. Well, this weekend, we've been in the book of Romans. Bom, nesses dias nós estamos no livro de Romanos. Friday night, Romans 8, 35 to 39. Na sexta falamos do capítulo 8 de Romanos. And we learned that nothing can separate us from the love of E God. nós aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Saturday night from Romans 12, we learned that we are to be living sacrifices. E no sábado à noite nós aprendemos que Deus quer que sejamos um sacrifício vivo. This morning from Romans 15, 13, we learned that God is our hope. E hoje de manhã, Romanos 15, 13, nós aprendemos que Deus é a nossa esperança. And as we trust Him, we have joy and peace. E conforme nós confiamos em Deus, receberemos paz e alegria. So that we abound in hope. E haverá esperança em abundância. So tonight we're going back to the beginning. E hoje à noite nós vamos voltar para o início. I want to speak to you tonight about the theme of Romans. E eu quero nesta noite falar para você qual é o tema do livro de Romanos. And so would you turn in your Bibles to Romans 15, Romans 1, 15 through 17. Então nós vamos para Romanos 1, dos versos 15 a 17. Romanos 1, 15 a 17. 15 to 17. 15 a 17 diz assim: E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amen. Let's Amém. pray. Vamos orar? Oh God, I need your help tonight. Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda nesta noite. Would you direct my words O Senhor poderia direcionar minhas palavras, and guide my thoughts guiar os meus pensamentos to bring glory to you? para trazer honra ao Senhor? Lord, I pray that as your Holy Spirit works in our hearts, we will understand. E eu oro que conforme o seu Espírito trabalhe no nosso coração, possamos entender. Thank you that you are a great God and you have loved us. Obrigado, porque o Senhor é um grande Deus que nos ama. And you have given us a great salvation. E o Senhor já tem nos dado uma grande salvação. So tonight, be with us as we worship you, Então hoje à noite, fique conosco conforme nós o estamos adorando. as we bring our hearts to obey your word. E nós assim, ó Pai, preparamos o nosso coração para obedecer a sua palavra. And may God be glorified in our E service. que o Senhor possa ser glorificado neste culto. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight, I want to start out with a story. Hoje à noite eu quero começar lhe contando uma história. And this story is about me. E a história que eu vou lhe contar é a meu respeito. It's kind of a boring story. Olha, já vou adiantando, é uma história meio chata. I think I have a picture of my family. Oh, there it is. Eu acho que eu tenho uma foto da minha família. Opa, olha aqui. In April of 1973. No mês de abril de 1973. Oh, can you tell which one is me? Você saberia quem sou eu ali naquela foto? Yeah. Claro. I used to have red hair. Eu antigamente tinha cabelo vermelho. It's more gray now. Hoje já está um pouco mais cinza. In April of 1973, Mas no mês de abril de 1973, I was listening to a radio broadcast eu estava escutando um programa de rádio and I heard a message e eu escutei uma mensagem by an evangelist who talked about hell. a respeito do inferno por um evangelista. I grew up in a Christian family. Eu cresci numa família de crentes. My parents told me about Jesus, Meus pais me falaram a respeito de Jesus, but it was that morning that God got a hold of my heart. mas foi naquela manhã que Deus finalmente tocou o meu coração. As I listened to the message, Conforme eu estava escutando a pregação, God worked in my heart, Deus trabalhou no meu coração and I went to find my mom. e eu fui atrás da minha mãe. And there in our house, beside the green chair, E lá na minha casa, do lado de uma cadeira de cor verde, I knelt down eu me ajoelhei and asked Jesus into my heart. e eu pedi Jesus Cristo para entrar dentro do meu coração. I was just a few years older than that. I was 5 years old. Eu já estava um pouco mais velho do que nesta foto. Eu tinha 5 anos de idade. But the beauty of salvation is God can save anyone. Mas o bonito a respeito da salvação é que Deus pode salvar a qualquer um. The gospel is simple enough for a child to O understand. evangelho é simples o suficiente que uma criança pode entendê-lo.
Now, the Apostle Paul had quite another story. Agora, já o apóstolo Paulo teve uma história bem diferente. The Apostle Paul was learned in all of the Hebrew law. O apóstolo Paulo, ele era educado, conhecedor de todas as leis hebraicas. And because of that, he persecuted E por Christians. causa deste conhecimento, ele decidiu perseguir os cristãos. He chased after them to put them in jail. Ele perseguiu os cristãos a fim de aprisioná-los. Until one day, Até que um dia, on the road to Damascus, na rodovia para Damasco, God came to him. Deus apareceu para ele. Jesus met him on that road. Jesus, na verdade, o encontrou naquele caminho. And Saul was gloriously saved. E Saulo foi gloriosamente salvo. And God made him E Deus o transformou an ambassador to Gentiles no embaixador dos gentios. as he took on the Roman name Paul. E aí ele acabou adquirindo o nome romano de Paulo. And then he began to write to other churches. Então, Paulo começou a escrever para outras igrejas. And he wrote to churches that he had started. E ele escreveu para as igrejas que ele mesmo havia começado. And we have a picture here also of Paul as he wrote this is what an artist thought he looked like as he E wrote. nós temos aqui uma figura de Paulo, obviamente desenhada por um artista, conforme ele escrevia. And so we have the Apostle Paul in the city of Corinth Então nós temos o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, writing to the churches in Rome. escrevendo para as igrejas de Roma. This once persecutor of Christians now is a discipler of Christians. Esses cristãos que uma vez eram perseguidos pelo apóstolo Paulo, agora estão sendo discipulados pelo apóstolo Paulo. And Paul had one theme in his life E Paulo, ele tinha um tema na sua vida. that was Jesus crucified, buried, and risen again. Este tema era Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. So the gospel that's simple enough for a child is powerful enough Então, este evangelho, que é simples o suficiente para alcançar uma criança, é poderoso também for a man like Paul. para salvar alguém como Paulo. So this evening, I want to give you the theme of Romans. Por isso, nesta noite, eu quero compartilhar com você o tema do livro de Romanos. So he says he wants to preach the gospel to them in Rome. Ele próprio disse que queria pregar-lhes o evangelho em Roma. In Rome, it was a church that he had not started, Mas a igreja de Roma era uma igreja que ele não havia começado, but he knew many people there. mas ele conhecia muitas pessoas daquela igreja. And he wants them to know the heart of the gospel of Jesus E ele Christ. queria que aquelas pessoas conhecessem o cerne, o coração do evangelho de Cristo. The gospel means good news. Porque o evangelho quer dizer boas notícias. Good news of what? Boas novas sobre o quê? That Jesus, God's Son, Que Jesus Cristo, Filho de Deus, by his death on the cross através da sua morte na cruz and his burial and resurrection, e através do seu sepultamento e ressurreição, has paid our sin debt. tem pago por todos os nossos débitos, todos os nossos pecados. And we who come in faith to Jesus E agora todo aquele que se aproxima através da fé, will receive God's grace in salvation. através de Jesus Cristo, recebe a salvação de Deus. Jesus breaks the chains of our sin. E Jesus é quem arrebenta a corrente do pecado. He places us in his family, E Ele nos coloca dentro da sua família. and he is preparing a place for us in E heaven. Ele está agora preparando um lugar para nós no céu. So because of that, in verse 16, Por causa desta mensagem, no verso 16, he says, I am not ashamed Paulo of the diz, gospel. porque não me envergonho deste evangelho de Cristo. Why might somebody be ashamed of Por the que gospel? alguém teria vergonha deste evangelho? Well, it could be like Jewish believers who their family and friends have shunned them. Pode ser porque algumas daquelas pessoas eram judias que haviam se convertido e tinham vergonha de seus parentes que ainda eram judeus não convertidos. On the other hand, he's writing to Gentile believers Mas por outro lado, ele também estava escrevendo para gentios que haviam se convertido. and they probably think that
their families probably think they are foolish. E provavelmente suas famílias pensavam que eles eram tolos. But Paul says he's not ashamed of the gospel. Mas Paulo diz para eles: olha, eu não tenho vergonha do evangelho. So why? Por quê? He tells us in verse 16. Ele responde no versículo 16. The gospel is the power of God. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Look at this, force, might, or strength. That's the word power. Veja, a palavra poder quer dizer dinamite, quer dizer fortaleza. It is the controlling influence of God for salvation. É, na verdade, o controle que Deus possui sobre a nossa salvação. And that power of God rests in Jesus Christ. E este poder de Deus reside na pessoa de Jesus. But it is the power of God for salvation. Salvation means deliverance. Mas é esse poder para a salvação, e salvação quer dizer livramento, It means to rescue from harm. quer dizer socorro do perigo. Why do we need saving? Por que nós precisamos deste tipo de livramento? Well, if we are honest with ourselves, we all have sinned. Olha, se nós formos ser sinceros conosco mesmo, vamos reconhecer que todos nós somos pecadores. And we do sin. Nós realmente pecamos. And because of that sin, we face everlasting judgment. E por causa desses pecados, nós merecemos condenação eterna. In the end of chapter 1, we see the wrath of God rests on us. Nós vemos aqui no final do capítulo 1 que a ira de Deus se manifesta contra todos. And without someone to take our sin debt, we would be hopelessly lost. E a menos que alguém pagasse pelas nossas dívidas, nós estaríamos sem esperança. Matthew tells us that the angel told Mary, "You will bear a son, and his name will be Jesus." Mateus, o discípulo, ele diz que o anjo disse para Maria que ela daria luz ao seu filho, Why Jesus? cujo nome seria Jesus. Por que Jesus? Because he will save his people from Porque their sin. ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Do you remember the short man Zacchaeus? Você se lembra daquele homem baixinho tree? chamado Zaqueu que subiu em cima de uma árvore? When he met Jesus, Jesus said to him, Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele, Jesus said, "The Son of Man has come to seek and save the lost." ele disse, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. We are lost. Nós todos estamos perdidos. We need salvation. Nós precisamos de salvação. And the good news of Jesus Christ E as boas notícias de Jesus Cristo is that God saves. é que Deus realmente salva. But know this, there is no other power that can save us. Mas saiba disso também, não há outro poder além deste que possa salvar. In Acts 4, it tells us there's salvation in no one else. Capítulo 4 de Atos diz que não há salvação fora de outro. Ephesians 2 reminds us that Jesus is our peace. E também Efésios 2 vai nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus brings us to be reconciled with God. Jesus é quem consegue nos reconciliar com Deus o Pai. We can't do it the works of our own. Nós não vamos conseguir através das nossas próprias obras. I can't save myself. Eu não posso salvar a mim mesmo. Only Jesus. Apenas Jesus pode me salvar. But who is the gospel power of salvation for? Mas para quem é o poder deste evangelho? Paul tells us again in verse 16. Paulo diz para nós também no verso 16. It's to everyone who believes. É para todo aquele que crê. And then he goes on and says, to the Jew first and also to the Greek. Ele até diz para o judeu primeiro, mas também para o grego. And by that he means it is for everyone. Ou seja, ele está dizendo que este poder para a salvação é para todas as pessoas. Here's the scope of the gospel. Veja só a expansão do evangelho. It is for all who believe. É para todo aquele que crê. God has provided a way to himself through Jesus. Deus providenciou uma maneira de nos aproximarmos dele, que é através de Jesus. There's no limit, Não há limite para isso. no nationality that's limited, Nenhum tipo de nacionalidade limita. no ethnicity that's kept away, Nenhum tipo de raça vai nos manter longe de Deus. no
rich man or poor man kept away. Nada a ver com homem rico ou homem pobre vai nos manter longe de Deus. No powerful or weak. Não quer nem o poderoso, nem o fraco. Each one who comes to Jesus to believe. Cada is saved. pessoa que vier a Jesus Cristo crendo pode ser salvo. Amen. Amém. Why does God save? Por que Deus salva? His love. Porque Ele é amor. John 3:16, for God so loved the world. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Romans 5:8, God demonstrated his love toward us. Romanos 5,8, porque Deus provou o seu amor para conosco. And that while we were yet sinners, Christ died for us. Em que nós, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. All throughout Scripture, it speaks of God's love in providing salvation for you and for Toda a me. escritura, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre o amor de Deus tentando nos alcançar. So Paul was not ashamed of the gospel. Paulo não tinha vergonha deste evangelho, It's the power of God for salvation porque é o poder de Deus para a to salvação, everyone, para todo aquele que crê. those that believe. Aqueles que creem. So, the power of the gospel for you and me, Assim sendo, o poder do evangelho para você e para mim, how does that power come to me? como que eu consegui esse poder? Como que ele chegou até a mim? So he reminds us that for those who believe in Jesus, there is salvation. Paulo vai nos lembrar, aqueles que creem em Jesus, a salvação para eles. I want to stop here a minute. Mas deixe-me fazer uma pausa aqui agora. Have you placed your faith in Jesus? Você já depositou a sua fé em Jesus Cristo? If you have, you know the joy of Jesus and Porque salvation. se você já depositou a sua fé em Jesus, você conhece a alegria dele na salvação. But if not, Mas se você ainda não fez isso, eternal judgment awaits you. o que te aguarda lá na frente é julgamento eterno. So we plead with you to come to Jesus. E por isso nós rogamos que ainda hoje à noite você venha a Jesus. But look as we continue in verse 17. Mas veja, conforme nós vamos prosseguir no verso 17. Because in verse 17 it says, for in it, No verso 17, porque nele and the it is the gospel, está se referindo ao evangelho, the righteousness of God is revealed. se descobre a justiça de Deus. And that revealing is ongoing. God continues to reveal. E essa descoberta é algo contínuo. Deus está sempre nos permitindo descobrir. The righteousness of God is a theme for Paul, A justiça de Deus faz parte do tema do apóstolo Paulo. especially in the book of Romans. Especialmente aqui, né, no livro de Romanos. He uses the word righteous 33 times. Ele vai usar a palavra justiça 33 vezes. He uses the phrase righteousness of God 8 times. Ele usa a expressão a justiça de Deus pelo menos 8 vezes. To be righteous is a legal standing. Para ser uma pessoa justa é algo que se refere a um termo jurídico. It would be for us to be right with God. Significa nós nos tornamos justos para com Deus. But it talks about here the righteousness of God. Mas aqui está falando da justiça de Deus. See, God is always right. Deus é sempre justo. He's always righteous in what he says. Ele é sempre justo no que fala. He's always righteous in what he does. Ele é sempre justo no que faz. Psalm 50 tells us the heavens declare his righteousness. A Bíblia diz no Salmo 50 que os céus declaram a sua justiça, For God is judge. porque Deus é justo. See, it's within the nature of God to be righteous. A justiça faz parte da própria natureza de Deus. And that's important to us because we know if God is righteous, E isso é importante para nós, porque se sabemos que Deus é justo, he will always do right in regard to us. Ele sempre vai fazer o que é certo para conosco. We see through the Old Testament the righteousness of God. Nós aprendemos a justiça de Deus através do Velho Testamento. Genesis tells us that the God or the judge of all earth will deal justly.
Gênesis fala que o Deus de toda a terra fará justiça. Again, Psalm 96, he will judge the world in O righteousness, Salmo 96 garante, ele vai julgar o mundo com justiça. and his people in faithfulness. E ele vai julgar o seu povo também em justiça. So God is always right. Deus é sempre justo, He always does righteously. sempre faz o que é justo, And in his righteousness, he saves. e é na sua justiça que ele nos salva. So here's the key. Então eis aqui o segredo. The gospel is the revealing of God's O righteousness. evangelho é a revelação da justiça de Deus. So for us, the problem is our sin. Para nós o problema é o nosso pecado. God has to judge sin. Deus tem que julgar o pecado. So he will be just and righteous. Ele vai ser justo na sua justiça. But God interposed or brought in Jesus to save. Mas Deus se interpõe trazendo Jesus Cristo. And Jesus saves us. E Jesus Cristo é quem nos salva. He takes upon himself our sin. Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. And we receive the righteousness of Christ on us. E agora nós recebemos a justiça de Jesus Cristo sobre nós. So in Luke 17 again, the Lucas righteous capítulo 17, mais uma vez. is revealed from faith to faith. Romans, you mean. Romans, yes. A Romanos 17 então diz que a justiça de Deus é descoberta e revelada através da fé. It's as he's saying, it's revealed in faith, Descoberto. first and last. Descoberta na fé para durar. And this brings to our attention the centrality of faith in Christ. E isso nos leva a ver a centralidade da fé em Cristo. Habakkuk tells us the righteous man will live by faith. Abacuque diz que o homem de fé viverá pela fé, o justo viverá pela fé, Not by works, não pelas obras, but by faith. mas pela fé. So God, in his righteousness, Então Deus, na sua justiça, provides for us providenciou para nós, to be saved by his grace, para sermos salvos pela graça. and we come in faith to him. Através da fé nos aproximamos dele. We are the unrighteous one, Nós somos os injustos. and he is the righteous one. Ele é o justo. What a great God that we have. Que Deus maravilhoso nós temos. And for you and I who know Jesus, E para você e eu que já conhecemos este Jesus, we can rejoice in him. nós podemos nos alegrar nele. That our salvation isn't upon what we do, Que a nossa salvação não depende do que nós fazemos, but because of Christ. mas é por causa de Cristo. So that's why Paul is not ashamed of the gospel. Por isso Paulo não tem vergonha do evangelho. It's not by his works, Não é por causa das suas obras, it's by Christ. mas por causa de Cristo. And Paul wanted everyone to know his E Jesus. Paulo quer que todos agora conheçam Jesus. And it didn't matter if they were Jew or Não Gentile. importa se era um judeu ou um grego, See, Paul knew that God had provided a way of salvation for everyone. porque Paulo sabia que Deus havia providenciado salvação para todos. The righteousness of God is what we need. Então é a justiça de Deus que nós realmente precisamos. And Jesus has given it to us. E Jesus tem providenciado essa justiça para nós. So this is the good news. Esta é a boa notícia. For us who know Jesus, we are grateful. Para nós que já conhecemos Jesus, somos gratos. But I wonder if sometimes we are ashamed. Mas eu fico pensando se há momentos que sentimos vergonha deste evangelho. Sometimes we are ashamed because we think we don't know enough to tell people about Jesus. Às vezes há pessoas que têm vergonha do evangelho porque elas acham que não sabem o suficiente para falar do evangelho. And sometimes we think we won't be able to answer all their questions. Às vezes pensamos que não vamos saber responder todas as perguntas sobre o evangelho. But the gospel is simple enough for a child. Mas o evangelho é simples o suficiente para uma criança. And the gospel is powerful enough to save the most hardened, rebellious O sinner. evangelho é poderoso o suficiente para salvar o pior dos pecadores. I want to read Romans chapter 3, 21 through 26. E eu quero ler Romanos 3, 21 a 26. 21 through 26. 26, yes. 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos o que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 4 times we see the righteousness of God. 4 vezes aqui nós vimos a justiça de Deus, And that righteousness of God is met in Jesus Christ. e que essa justiça de Deus se encontra em Jesus Cristo. Turn to Romans 5. Agora, vai lá para Romanos 5. Romans 5, 1 and 2 tells us that we have peace with God through Jesus. E os versos 1 e 2 vão dizer que nós temos fé em Deus através de Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. And finally, one more passage, Romans 8, E finalmente, uma passagem final, Romanos 8, verses 1 through 4. versos 1 a 4. Romanos 8, 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. So notice, no condemnation, Você viu bem, não há condenação. and we have peace with God through Jesus Christ. Nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, And we've learned that nothing can separate us from the love of God. e nós já aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus, That we have hope through Jesus Christ. e que nós temos esperança através de Jesus Cristo. And that's why in chapter 12 he says, you be a living sacrifice. E é por isso que no capítulo 12, Paulo nos roga para que sejamos um sacrifício vivo. I'm going to leave you with 2 questions tonight. E eu então vou deixá-lo com 2 perguntas nesta noite. Number 1, have you received the righteousness of Christ? Primeira through Jesus? pergunta: você já recebeu a justiça de Deus através de Cristo? If not, we would love to take the scripture and tell you how to know Se Jesus. não, gostaríamos muito de lhe mostrar nas Escrituras como você pode fazer isso. But secondly, if you know Jesus tonight, Mas, em segundo lugar, se você conhece Jesus Cristo nesta noite, and many of you do know him today, e muitos de vocês já o conhecem, if you receive God's righteousness, se você receber a justiça de Deus, are you living like it? você está vivendo de acordo com essa justiça? Am I ashamed? Are you ashamed? Você tem vergonha? Eu tenho vergonha? Do I have hope or am I hopeless? Eu tenho esperança ou vivo na desesperança? Do I think that I live condemned or do I know that I have Eu estou freedom? vivendo como condenado ou como alguém liberto? Or do maybe I think that God doesn't love me? E será que eu estou pensando que Deus não me ama? Paul says that because of the righteousness of God in salvation, we have peace with Christ. Paulo garantiu, é por causa da nossa justiça em Cristo que nós temos paz com Deus. We know his love Nós sabemos, conhecemos o seu amor, and we can live triumphantly in him. e por isso podemos viver triunfantemente nele. The hard cry of Paul is the gospel. A batida do coração de Paulo era o Evangelho. May it be our heart cry. Que seja a batida do nosso coração também. Would you bow in prayer? Vamos orar.